Bem-vindos à Lusac TV, é um prazer estar aqui consigo e com a Ludmila. Olá, tudo Olá, bem? Daniel. Bem-vinda. Estás constipada? Estou cheia de alergias. Mas tem cuidado e olha, Achas? fica atenta porque hoje vamos ter a cápsula médica com o Dr. Gregório e ele vai falar exatamente de alergias. Ainda bem. Deve ser da época do ano. Deve ser. Mas não vou adiantar muito, fica atenta e vais ver. E você aí também em casa fica atento. Vamos ter também uma entrevista com Arlindo Vieira, muito conhecido na comunidade portuguesa, e ainda uma reportagem no Centro Canadiano de Arquitetura e, claro, o ponto de vista de Carlos de Jesus. como vê, um bom programa para ficar connosco durante a próxima hora. Eu e a Ludmila estamos aqui, voltamos no fim da emissão. Até já. Até já. Bem-vindos à Lusac TV. O meu convidado de hoje é extremamente conhecido na comunidade portuguesa, também pela sua esposa, que tem um carinho especial, mas hoje vamos falar da nova posição, do novo lugar que Arlindo Vieira ocupa numa recente comissão. Ele é comissário do Office de Consultation Publique de Montréal. Arlindo Vieira, bem-vindo à Lusac TV. Muito obrigado. Bem este seu novo cargo? Com uma ligeira hesitação, mas saiu. Mas É o Office de Consultation Publique de Montréal. Exatamente. É uma instância pública que foi criada pelo Governo do Quebec quando da fusão das cidades na ilha de Montreal, para ser assim uma espécie de muralha contra o arbitrário das grandes decisões e para fazer com que os cidadãos tenham uma palavra a dizer nos grandes projetos da cidade de Montreal. Portanto, é muito variado, é essencialmente à volta de projetos do urbanismo, portanto, projetos imobiliários sobretudo, mas é muito variado. Pode ter, por exemplo, agora vai haver uma consulta pública sobre o que se vai fazer da Rua Santa Catarina. Já há um projeto, há um plano e agora os cidadãos vão ter a oportunidade de se pronunciar, sobre e vai ser provavelmente melhorado em muitos aspectos. E é esta comissão que vai questionar e ouvir as pessoas se estão ou não de acordo e depois dá o parecer positivo ou negativo para o avanço da construção. No caso, por exemplo, um outro que se está a caminho é o que se vai fazer com aqueles hospitais que estão a ser a pouco e pouco abandonados, por exemplo, com o Royal Vic, que é um grande imóvel da cidade de Montreal. Os cidadãos vão ter a oportunidade de se pronunciar sobre o que é que pode ser feito, qual era a melhor utilização que se pode fazer daqueles edifícios, que são edifícios patrimoniais e históricos muito importantes e que marcam a paisagem de Montreal. Isto é recente ou já havia? É relativamente recente, foi criado em 2002. Portanto, já passaram pelo crivo cerca de 100 projetos de toda a ordem. Muitas vezes são grandes prédios, por exemplo, que são em áreas que não têm a ver ou que não se integram bem com a população, com os diferentes usos que são em determinadas zonas. Por exemplo, um projeto que foi muito debatido há pouco tempo foi um antigo colégio, que aliás é muito conhecido, porque havia lá muitos portugueses que trabalharam lá, o Colégio de Saint-Enfant Jésus-Marie, que era um antigo colégio de freiras e que as freiras a pouco e pouco tiveram que abandonar, e foi comprado pela Universidade de Montreal, que pensava que se podia utilizar, mas a Universidade acabou por desistir porque não achou uso, não necessitava propriamente, porque eles tinham outros projetos noutra área, e então foi vendido e há um grande projeto de fazer condomínios nesse local. Mas a população está a reagir e é o Office que vai ouvir... Portanto, este projeto já faz parte agora do seu trabalho. Sim, exatamente. Portanto, vai haver uma fase de consultas públicas, onde se vai explicar o que é o projeto. Quem é que pode ir a esta consulta pública e exprimir-se? Eu posso ir, se não eu importa quiser? quem. Todas as pessoas que tenham um certo interesse ou que tenham a peito, enfim, o urbanismo... Normalmente são residentes, próximos... Em grande parte, muitas vezes, são aqueles que mais diretamente afetados pelo projeto. Mas também podem ser outros, e organismos que se dedicam ao património e às heranças históricas de Montreal, muitas vezes também vêm dar o seu parecer. E, portanto, nós apresentamos, o projeto é apresentado à população. A população, por vezes, já tem um certo conhecimento, mas tem a oportunidade de vir esclarecer e fazer perguntas e conhecer mais a fundo todo o projeto. Aliás, o projeto também está bem detalhado no sítio web do Office.
Portanto, as pessoas que acompanham estas coisas normalmente já sabem como é que funciona, mas se não vêm a uma sessão pública e fazem as perguntas e depois têm a oportunidade também de reagir por escrito. Há muita gente que apresenta o que nós chamamos de memorandos, de memoir, portanto, que por escrito. E depois o office, portanto, os comissários dirigem essa fase de consulta e depois analisam e ouvem, também podem ouvir outras pessoas, peritos em várias áreas, arquitetos, paisagistas ou outros, ou sociólogos mesmo, porque às vezes têm consequências importantes na organização sei lá, se não houver ou se houver, por exemplo, habitações sociais num projeto de condomínios, normalmente terá que haver uma parte de habitação tipo mais acessível. E, portanto, nós temos que ouvir também, por vezes, indivíduos com qualificações específicas e que nos vêm indicar, e depois nós fazemos um resumo de tudo isso. Pode-se dar o caso de que nas vossas consultas públicas surja uma ideia para acrescentar ao projeto e vocês depois comunicam e o projeto pode ser alterado? É uma das vantagens desta forma de participação cívica, que é muito interessante, é que dá a oportunidade aos cidadãos de melhorar o projeto. De participar ativamente e que isso tem acontecido muita vez, que eu tenho acompanhado os trabalhos do Office, acontece muita vez que o projeto é melhorado por sugestões dadas por cidadãos que vieram e porque havia às vezes um pormenor naquele projeto que realmente era um irritante e que as pessoas achavam que aquilo assim não tinha sentido, ou que tinha andares demais, ou porque tinha um muro que era muro caseiro fechado e que não tinha aberturas, etc. E coisas assim do género que é muito interessante. E por vezes já houve vários projetos que foram... O ofício não tem o direito, nem tem o poder de bloquear cancelar em si um projeto, mas tem uma grande credibilidade e é muito difícil depois as autoridades irem de encontro a um parecer do ofício. Sobretudo se for no sentido declaradamente de rejeitar aquele projeto. E já aconteceu várias vezes que há alguns projetos que foram apresentados que não tinham cabimento, pelo menos naquele enquadramento, naquela área, etc., que eram declaradamente inaceitáveis. E o Office pronunciou-se e depois os projetos não foram avante. Claro. Já que estamos a falar de projetos, não sei se já sabe ou não, o que é que vai acontecer ao antigo Hospital Royal Victoria? Já há em mente projetos? Há vários projetos, aliás. O mais sério, parece mais sério, que talvez seja é uma boa avenida a explorar, é a Universidade de McGill. É uma expansão, seria uma expansão, o que seria uma continuação um pouco de uma função mais pública e social de interesse comum. Mas há sempre os especuladores e os interessados. Não vai ser um hotel de luxo. Pois, também há projetos nesse sentido, e os famosos condomínios, porque está numa área absolutamente maravilhosa, não é? Claro. A flanco da montanha, próximo do centro da cidade. Pode imaginar que até já da Ásia vieram projetos que estão sobre a mesa para, enfim, esse é um projeto que tem muita gente ávida de poder participar e poder instalar-se ali. Exatamente. É isso que serve a consulta. A consulta vai determinar, provavelmente, a orientação, é o que a população provavelmente vai se pronunciar. A população mais deseja para aquele projeto. A população mais deseja e provavelmente vai haver daquilo que se desenha, muita gente que está oposta a que haja mais condomínios naquela área e que seja uma área habitacional e que seja propriamente preservada para uma utilidade pública. Provavelmente que a McGill terá um passo em frente, mas a McGill tem que montar o projeto, financiá-lo, etc. O Governo provavelmente terá que intervir, porque a McGill já disse sozinha, a McGill não tem a possibilidade, porque há custos importantes. Claro. É um prédio antigo e que muitas vezes é muito mais difícil de partir do velho do que do novo. Fazer tudo, arrasar tudo e fazer de novo, ou guardar só umas paredes. Portanto, não é isso que penso que a Universidade pretende, mas para isso terá que ter o financiamento, e se não houver financiamento, por muito boa intenção que a Universidade tenha, não terá à venda, e que se houver um outro projeto ao lado, onde haja um financiamento mais fácil, etc. Portanto, é isso que se vai opor, e vai haver certamente um debate, e é através do Office que esse debate público vai poder ser feito. Como é que surgiu esta posição na sua vida? Bem, eu estou numa fase já de pré-reforma, portanto, andava à procura de um projeto, enfim, em que eu me pudesse sentir útil para digamos, a sociedade e para a comunidade, e tinha dado a saber, dentro dos meus conhecimentos e das minhas
ligações. Na realidade, eu fui contactado. Fui contactado porque eles estavam a precisar de alguém, de um advogado, porque têm muitas competências, são cerca de 30 comissários que fazem parte, porque há diferentes projetos ao mesmo tempo, que correm ao mesmo tempo. Você não vai estar em Eu não vou estar todos. sozinho. Em princípio, são sempre 3, que em cada comissão são 3. Mas há vários, conforme há projetos em toda a área de Exatamente, e de supostamente Montreal. você não vai estar em todos. Não. Ou seja, Nós temos só um período há durante equipas, portanto, durante 3, 4 meses temos aquele projeto. Exatamente. E outros colegas têm outros. outros. Portanto, agora neste momento não sei qual é que vou ter. Mas eu Então foi convidado. estava à procura realmente de qualquer coisa deste género e alguém que eu conhecia a nível da Câmara que achou que eu tinha a competência e que tinha suficientemente experiência e vivência e que, diga-se em bom da verdade, eles estavam à procura também de pessoas que representassem um pouco o Montreal de hoje, a diversidade, pessoas de origem que não sejam sempre só quebecoises de origem, etc. E, portanto, para este tipo de organismo, eles nomearam agora pessoas de origem africana, pessoas de diferentes origens, em maioria, e mulheres, portanto, para equilibrar e para dar realmente que o ofício represente aquilo que é hoje Montreal na sua diversidade como grande metrópole que é. Esta instituição não tem ligação política? Não. É um organismo que é uma instância que é neutra e é isso que lhe dá a força e a credibilidade. E tem indivíduos de muita grande craveira e de universitários, arquitetos, paisagistas, pessoas normalmente também como eu, um bocado em fim de carreira e que já não precisam disto para fazer currículo, mas que têm a credibilidade de uma vida que foi afirmada. Ou seja, este tipo de função não é num início de uma vida profissional, não, em geral não. Mas num fim Em geral não, apesar de também eles terem nomeado agora um jovem, porque queriam também alguém com uma perspectiva um pouco mais moderna, mas em geral são pessoas mais universitárias muitas vezes, que já estão reformados, etc., mas que querem contribuir para o bem público e que se oferecem. O que é que faz paralelamente a isso? Exatamente está a fazer o quê? Ou a concluir o quê na sua vida profissional? Na minha vida profissional tenho ainda alguns contratos, sobretudo trabalho para algumas firmas de advogados. Ainda como advogado? Digamos assim, enquanto advogado, que a gente chama ad hoc, segundo certo tipo de dossiês, numa áreas que foram mais da minha experiência e da minha... Qual é a mais sua relacionado. Especialidade? Qual é a sua minha especialidade? especialidade foi durante muito... No princípio eu fui generalista, fiz um pouco de tudo. Fiz muito direito familiar, divórcios, coisas do género, e depois um pouco do advogado da aldeia, todos os poucos coisas. Porque eu fui o primeiro advogado português e na altura toda a gente vinha com o seu pequeno problema a tentar resolver. Depois, a pouco e pouco, fui especializando, depois numa dada altura concentrei-me mais na área de imigração e refugiados. E, ultimamente, fiz sobretudo na área do que chama-se tudo o que respeita ao controle do álcool, os permis, as licenças de álcool, portanto, todos os estabelecimentos, sobretudo os bares, restaurantes, etc., que têm uma legislação muito específica e muito rigorosa e que por vezes as pessoas não respeitam, ou enfim, são apanhados em diferentes situações, sei lá, podem ter um menor que estava lá e que não tem direito a beber álcool, pode ter casos de droga que foram apanhados, às vezes sem conhecimento dos proprietários, mas a lei pressupõe que se tu tens é um privilégio teres uma licença, tu tens que fazer de maneira com que não haja droga, infelizmente muitos falham por diferentes razões. E etc. Portanto, eu especializei-me também um pouco nessa área porque tinha feito como juiz na mesma área. Portanto, exatamente, você fez parte do tribunal? Sim, é um tribunal administrativo que atua nessa área, um pouco mais alargada, porque não é só o álcool, tinha também a ver com o bingo, com as loterias vídeo, com as corridas de cavalos, etc., toda essa área, mas a grande maioria era tudo o que relacionava com as licenças de álcool. Muito bem. Arlindo, estaríamos aqui horas a falar, mas temos timings e, portanto, hoje ficamos por aqui. Com certeza que vai Podemos voltar. ter a oportunidade, talvez quando houver um projeto onde eu esteja implicado e exatamente. que tenha algum interesse, pode até ter interesse. Exatamente. E até provavelmente o Hotel Dieu é uma etapa daqui nos próximos anos também a vir e que provavelmente muitos portugueses estarão interessados. Convidar a comunidade portuguesa a estar presente e a participar ativamente nas decisões e a apoiá-lo em tudo aquilo que faz. Os nossos parabéns. É um orgulho para nós termos um português nesta comissão a tomar também algumas decisões importantes. Muito obrigado. Muito obrigado também aos nossos telespectadores. Até já.
mano bien arriba haciendo palmas. Todas las manitos para arriba. Foi nessa noite, entrei naquele bar indiferente, mas guardei-te no peito para sempre. Tu eras a estrela a dançar. Foi nessa noite que eu vi no teu olhar aquele brilho. Senti que eras tu o meu caminho, rainha de uma noite ao luar. És o meu fogo, és a minha sedução. Só por ti bate, bate o meu coração. Tu és loucura de amor, de amor. És o meu fogo, és a minha sedução. Só por ti bate, bate o meu coração. Tu és loucura de amor, de Todas las manitos arriba haciendo palmas. Foi nessa noite, entrei naquele bar e tu serena, mas vi que a tua pele tão morena me havia de prender e apaixonar. Foi nessa noite que eu vi no teu olhar aquele brilho. Senti que eras tu o meu caminho, rainha de uma noite ao luar. És o meu fogo, és a minha sedução. Só por ti bate, bate o meu coração. Tu és loucura de amor, de amor. És o meu fogo, és a minha sedução. Só por ti bate, bate o meu coração. Tu és loucura de amor, de Todas las manitos para arriba. És o meu fogo, és a minha sedução. Só por ti bate, bate o meu coração. Tu és loucura de amor, de amor. És o meu fogo, és a minha sedução. Só por ti bate, bate o meu coração. Tu és loucura de amor, de amor. Todas las manitos arriba haciendo palmas. Hoje vamos falar de uma exposição portuguesa que está em Montreal até o outono. É uma exposição documentária de uma experiência inovadora que permitiu aos arquitetos e aos cidadãos de criar juntos um conjunto de apartamentos de forma a assegurar a todos um lugar na cidade. Esta exposição foi inaugurada terça-feira, dia 12 de maio, nas fantásticas instalações do Centro Canadiano de Arquitetura, um dos mais reputados do mundo. Esta exposição, comissariada por Delphine Sardo, que se situa nos anos revolucionários de 1974 a 76, foi organizada pelo Museu de Serra Alves. São 10 os projetos desenvolvidos no âmbito do Serviço Ambulatório de Apoio Local do Porto a Lisboa, de Setúbal ao Algarve. A Lusac TV esteve no Centro Canadiano de Arquitetura em serviço de reportagem. Norberto Aguiar falou com Delphine Sardo, comissário da exposição, Giovanna Borassi, curadora do NUCCA, e Nuno Portas, arquiteto e secretário de Estado da Habitação em 1974. Então, esta exposição é sobre o SAL. O SAL são as iniciais de Serviço de Apoio Ambulatório Local.
que é um projeto que foi levado a cabo entre 1974 e 1976 em Portugal. A situação da habitação em Portugal nessa altura, a quando do 25 de Abril, era uma situação muito difícil e muito complexa. Havia muita gente que vivia em bairros degradados, ou em bairros de barracas, ou em casas muito degradadas em Lisboa, no Porto, no Algarve e em Setúbal. E o SAL foi um projeto do arquiteto Nuno Portas, que era na altura secretário de Estado da Habitação, e que promoveu esta possibilidade das comunidades se organizarem em associações, se dirigirem aos serviços do Fundo de Fomento de Habitação e pedirem a ajuda de uma brigada constituída por arquitetos, juristas, assistentes sociais, que lhes pudesse projetar uma recuperação da zona degradada onde viviam. Depois havia fontes de financiamento do Estado, havia preços mais ou menos fixos por metro quadrado, preços muito exíguos, mas que permitiam às pessoas poderem, depois organizadas em cooperativas, tomar conta do seu destino e refazer a sua vida numa casa e não na situação precária em que viviam. É, portanto, um projeto muito interessante que durou muito pouco tempo. Durou 2 anos e em 1976 acabou por passar para a tutela das autarquias e as autarquias, nessa altura, estavam mais preocupadas com a questão do valor dos solos do que propriamente com estas questões e o projeto acabou por morrer. Não teve nada a ver com a política? Teve tudo a ver com a política, claro. Isto é um projeto que foi possível na grande agitação que foi o período que seguiu à Revolução de 1974 e como projeto que acabou por atribuir muito poder às pessoas, porque as pessoas podiam pedir e exigir: nós queremos uma equipa de arquitetos a trabalhar connosco, queremos financiamento para transformar o nosso bairro num bairro condigno, obviamente com o fim do período revolucionário, com a estabilização política do país. Esses processos mais agitados também acabaram por sofrer com a normalização da situação política no país. Portanto, sim, acabou por questões políticas e também por alguma pressão dos interesses imobiliários que, entretanto, se faziam sentir. Há muitos projetos que pertenceram ao SAL que estavam no meio das cidades, em zonas históricas, no Algarve, em zonas apetecíveis em termos turísticos e, portanto, houve projetos que acabaram por sofrer pela pressão imobiliária. E porquê é que não se foi para o interior com estes projetos? Não, há também projetos destes que foram feitos no interior. Eu fiz uma escolha de 10, porque me pareceu que estes 10 se dirigiam às situações mais graves ou que tinham, para serem vistos, digamos, por um público, agora 40 anos depois, são aqueles que apresentavam situações exemplares, talvez mais interessantes para serem vistas. No entanto, há projetos a acontecer no Alentejo, há menos projetos a acontecerem no interior norte, mas há projetos pelo país todo. É preciso ver, foram feitos 170 projetos, envolvendo mais ou menos 40 mil famílias, o que num período de 2 anos é uma coisa extraordinária, não é? Numa população com a dimensão da população portuguesa, 10 milhões de habitantes. É preciso também ver que é normalmente nas zonas urbanas ou nas zonas que estavam em desenvolvimento mais rápido que os bairros da Lata tinham proliferado na década de 60. E, portanto, essa pressão urbana nas grandes cidades fez com que as associações de moradores também se organizassem mais rapidamente para poderem conseguir aproveitar este incentivo que o Estado lhes dava. Agora, para terminar, a exposição aqui é composta de quê? A exposição é composta de documentação desse período, temos desenhos de arquitetura, filmes documentais da época, filmes documentais feitos mais recentemente nos bairros, que nos contam como é que esses bairros estão agora. É composta de maquetes, que muito facilmente as pessoas podem perceber a dimensão das intervenções, e é composta também de fotografias que foram tiradas agora nos bairros por fotógrafos portugueses, foram convidados para isso, para nos mostrar em que situação é que estes bairros estão, como é que as populações se os acarinham, se os transformam, se moram neles, se continua a existir um sentido comunitário nestes locais. Qualquer pessoa da comunidade pode visitar esta exposição? Tem capacidade para isso? Com certeza que sim. Eu acho que a exposição
tem a informação tratada de uma maneira que não é certamente uma exposição só para especialistas. É uma exposição que nós tentamos que seja de divulgação de um momento da arquitetura portuguesa, de que eu muito me orgulho no meu país e, portanto, ter a possibilidade de a partilhar aqui é extraordinário. Esses grupos eram formados assim um pouco pelo seguinte: as primeiras coisas mais urgentes eram uns 10 trabalhos, uns 10 casos no Porto, uns 10 casos em Lisboa, uns 10 casos no Algarve, outros na margem sul de Lisboa, também se fizeram bastantes. Não entramos muito para o interior, procurámos, através dos professores das escolas de arquitetura, isso, para arranjar equipas. Fizeram-se essas equipas e depois os moradores, até se quisessem e não gostassem, podiam mandar embora as equipas. 2 ou 3 das pessoas que pensaram este assunto comigo não foram aceitos depois. A certa altura mandaram-nos embora e vieram outros. Estão aqui 1 ou 2 trabalhos que mudaram de equipa porque a minha ideia era fazer a experiência de ver se as próprias pessoas pobres, com dificuldades, que muitos deles até que não tinham literaturas nas cabeças, etc., mostrar que essas pessoas também podiam reclamar, como também se reclamam os ricos ou os intelectuais, os não sei o que é, quando se diz que eu não gosto nada desta casa assim, eu não gosto daquele outro e tal. Bem, é um luxo dos ricos. Diz, então, vamos dar um luxo aos pobres. Eles vão ver se vale a pena discutir e depois, se não gostarem, haverá a segunda fase, depois haverá a terceira e haverá a quarta. Isto parece um pouco utópico, mas a verdade é que isto aconteceu. Tive pena que depois, 2 anos depois, isto tinha morrido porque simplesmente tinham mudado as pessoas. Há pouco disse que não foram muito para o interior. Havia menos necessidades no interior? Estava a despejar para o litoral. A gente isso não podia ter. Não é uma Secretaria de Estado que vai obrigar as pessoas a ficar no sítio onde estão. Não é? Eles primeiro tinham ido para a França, tinham ido para aqui, para onde estamos agora, tinham ido para o Brasil, tinham ido para toda a parte. Os portugueses andam sempre para toda a parte. A gente agora, e portanto esvaziaram também o interior do país. Mas às vezes era via o litoral. Primeiro iam para o litoral, do litoral ganhavam outras coisas, depois iam embora, sobretudo os da América, não é? Os da Europa até muitas vezes era direto, como sabe isso, não é? Nas coisas. Portanto, Portugal, de certo modo, não aumentou de população nesse período. Se aumentou em parte foi porque eram os que vinham de Angola, os retornados de Angola é que vieram, também vieram depois para aqui e também vieram para outros sítios. Portanto, estas mudanças são mudanças muito traumáticas e muito complicadas, não é? Aprendeu a falar português porque estudei 1 ano na Faculdade de Arquitetura do Porto, na FAUP. Tive o arquiteto Nuno Portas como professor, então tive classe do português e aprendi a falar o português quando estudava arquitetura no Porto. Você nasceu em Itália ou no Canadá? Na Itália, sim. Depois aqui eu sou conservadora em chefe e aqui nesse momento somos na exposição dedicada ao SAL, o Serviço Ambulatório Apoio Apoio Local. E é uma exposição que o CCA queria muito fazer porque é um fenômeno incrível que passou só para 2 anos, mas que o CCA sempre fazemos coisas, exposição que prende um exemplo do passado e que pode devenir importante de olhar com óculos crítico, certeza que o contexto é diferente, e diferente também o Canadá, mas que podemos aprender muitas coisas do este projeto. Mas como é que tiveram conhecimento desse projeto?
Estamos fazendo uma colaboração com o Museu Serralves do Porto, porque o arquiteto Álvaro Siza decidiu doar o seu acervo, o seu arquivo, o CCA, e uma parte vai ficar no Portugal, no Museu Serralves e na Fundação Gulbenkian. Então, estamos em uma colaboração com o Museu Serralves e nessa colaboração há essa ideia que vamos também trocar os projetos que são feitos para a instituição, para duas instituições. Então, esse projeto começou no Museu Serralves e decidimos de aportá-lo aqui como um primeiro projeto dessa colaboração e como um primeiro projeto que há uma parte da pesquisa do arquiteto Álvaro Siza. Santo Antônio de Lisboa é o santo que por mim vela. No barco segue na proa, no barco segue na proa, no cavalo a par da sela. Português, italiano, não me interessam discussões, pois o que ela é sem engano, pois o que ela é sem engano é Fernando de Bulhões. Ele sempre o primeiro que ao chegar a casa eu vejo a sorrir-me sorrateiro dentro do seu azulejo. Capitão de regimento, quebra-bilhas folgazão, fazedor de casamentos, dos perdidos salvação. De manhã levantar-me, depois de beijar meu Cristo, lá ficou santo a espreitar-me de dentro do seu registro. Em junho faço-lhe um trono e em todo o ano orações. Primo santo e meu patrono, Santo Antônio de Bulhões. Santo Antônio de Lisboa é o santo que por mim vela. No barco segue na proa, no cavalo a par da sela. Santo Antônio de Lisboa é o santo que por mim vela. No barco segue na proa, no cavalo a par da sela. Bem-vindos a mais uma cápsula médica. Como já sabe, para nos dar os melhores conselhos, temos sempre a presença do Dr. Gregório Zlotnik, que hoje está cá connosco em estúdio na Lusac TV, e vamos falar de um tema que me afeta também bastante, que é as alergias. Bem-vindo à Lusac TV mais uma vez, Dr. Gregório. Como é que tem estado? Tudo bem consigo? Muito bem, muito obrigado. Tem tido alergias nos últimos tempos? Eu tinha tido, sim. Também sofre de alergias? Sempre. E porquê é que sofremos desta maldita alergia? Porquê é que temos alergias? Bom, porque temos alergias é simples, mas porque há mais alergias agora que sempre houve? Esse é outro problema. Por que temos alergias? Porque o corpo humano tem uma memória. O cérebro tem memória, mas o corpo também tem memória. Entra uma agressão, um micróbio, um elemento qualquer, agressivo,
e o corpo se lembra. Na próxima vez que aparece esse mesmo corpo, já temos uma preparação e atacamos esse invasor. Então, o pólen fez um dano no nariz ou nos olhos, e o ano seguinte ele volta e o corpo se defende. Agora, como é que o nariz se defende? Exatamente. Tem várias... O corpo se defende quando entra o ar, aquece o nariz, aquece o ar que entra. Então, em vez de chegar frio, umidifica o ar. Então, o ar entra úmido, umidificado. E tem a mucosidade que segura, gruda os micróbios, o pólen, todos os elementos que poluem. Exatamente. Mas temos mais alergias no verão ou no inverno? No verão, as alergias são muito maiores porque tem o pólen das flores. As árvores dão flores no início, apenas começa a primavera, depois vem as flores, depois vem a relva. Exatamente. Então, o fièvre de foie, o hay fever, que chama, né? Que dá febre também. O corpo sente-se, espirra e tem frio e dá uma reação bastante importante. Quem tem estes sintomas todos, o que é que deve fazer? Qual é a primeira medida que deve tomar? Ir ao médico? A primeira... Não, essa é a última. Não, a primeira é a lógica, evitar. Né? Mas quem que pode evitar o pólen ou a poeira em casa? Tem uns pequenos insetos microscópicos. Ácaros. Exatamente. Muito bem, ácaros, que se encontra nos colchões, no... Isso. Então, se é alérgico a isso, então vai ter o ano inteiro, né? Agora, há filtros eletrônicos muito bons, que funcionam à base de eletricidade e atraem uma atração elétrica, porque não pode filtrar também o tamanho microscópico. Exato. Então, o filtro é uma coisa. Então, vamos voltar aí para a boca. Por isso, temos no inverno, que tudo está fechado, um umidificador é muito importante, porque Exatamente. não conseguimos umidificar o nariz. Quando o nariz deixa de funcionar, porque não tem, ou fecha-se, respira-se pela boca, vem as faringites, a infecção da garganta, a irritação da garganta. Exatamente. Tem tudo a ligação. Portanto, é importante termos umidificadores no inverno, no inverno. Filtro no ar-condicionado, os que tiverem um ar-condicionado central é muito mais fácil, o que tem o ar-condicionado na janela tem. Mas há uma questão, ainda bem que fala do ar-condicionado, porque há uma questão que se coloca, faz mal ou não o ar-condicionado? Porque muitas das vezes há pessoas que dizem que o ar-condicionado também pode enviar ou emitir mais micróbios ainda. É possível. É possível? É possível. E além disso, quando não se faz a limpeza do aparelho, a umidade condensada, porque o ar frio condensa, o metal frio condensa a umidade do ar, então cria-se uns micróbios muito, muito desagradáveis. E uma doença descoberta foi a doença dos legionários, porque numa casa de pessoas veteranas da guerra, todos apanhavam a pneumonia. E nunca descobriram qual foi, até investigar o ar-condicionado. Descobriram que no ar-condicionado tem que se limpar muito bem. Exatamente. Mas temos outras alergias, doutor. Temos as alergias, por exemplo, a medicamentos, temos as alergias também agora aos alimentos. Há muita gente que é alérgica ao glúten, aos produtos derivados do leite, a penicilina, enfim. Como é que se pode saber se temos estas alergias ou não? Pelos sintomas, né? Vamos falar, por exemplo, dos alimentares. Como é que eu a sei? lactose, Exatamente. intolerância à lactose, tem cólicos, tem dores, tem arrotos e a digestão é muito lenta e altera o ritmo.
Porque hoje em dia, antigamente falava-se muito de beber um copo de leite, tem cálcio, e hoje em dia põe-se a questão. Sou alérgico ao leite, aos produtos do leite, onde é que vou buscar o cálcio? As pessoas depois têm medo de deixar o leite. Agora, com o leite é uma coisa que é uma moda e acho que tem muita lógica, porque qual é o direito que tem o ser humano de roubar o leite de uma mãe que para o filho e depois comer o filho, né? Comer o leitãozinho, comer... Quando se detecta que tem uma má digestão, é provavelmente... Teoricamente, e acho que devíamos chegar um dia a isso, o leite para o bebê tem que ser humano. Tem que ser humano. Nós fazíamos diluição do leite de vaca para as crianças, bebezinhos, de 1/3, e acrescentamos uma coisa. Mas, na realidade, não é natural. Não é natural. Exato, é mais natural. Relativamente à penicilina, imagine, eu chego ao hospital, tenho um problema, injetam penicilina sem saber se sou alérgico ou não. É aconselhável fazermos os testes também da penicilina, se somos alérgicos ou não? Muito importante porque pode necessitar um derivado da penicilina, uma infecção importante, e limita muito o tratamento. Agora, eu vou mencionar uma coisa que é muito interessante. Há casos de asma muito mais frequentes do que se espera. Não tem lógica que agora exista mais alergias que antigamente. Exato. Então, a teoria, ou uma das ideias, é que a poluição do ar, as condições artificiais de vida, fazem que o sistema não funcione. O sistema da defesa, porque a alergia é uma defesa, no fim, né? Ou teoricamente devia ser. Então a defesa vai atacar coisas que não devem ser atacadas. Exato, porque quem vive na cidade, no centro da cidade, longe das árvores e das flores, também tem alergias. Portanto, as alergias não é só derivado às flores e ao pólen e às árvores, pode ser também da poluição. Pois é. E da o que chama-se autoimunidade, né? Então, temos rejeições de corpos estrangeiros, porque o corpo não reconhece como o próprio que devia. E o que é que podemos fazer para aumentar a nossa imunidade? Isso é uma pergunta muito, muito importante, porque a vida é muito simples. Uma boa alimentação natural, nada de artificial, porque o corpo não reconhece os corantes, os produtos de conservação. Então você está criando um ataque a um sistema que não reconhece. O melhor é, portanto, uma boa alimentação. O exercício físico, porque aumenta a circulação. A circulação, então, se faz lógica, né? Quando está a necessitar uma área mais sangue, mas o corpo está acostumado a exercício e a circulação é boa. Está muito tempo sentado com a televisão e não é bom. Muito bem. Dr. Gregório Zoltnik, é sempre um prazer tê-lo aqui connosco para nos dar todos estes conselhos relativamente à saúde e principalmente este sobre as alergias, que é próprio desta época. Fique connosco, eu volto já a seguir com mais uma entrevista. Até já. Tem vindo a público a hipótese de o Governo do Quebec seguir o exemplo do Governo do Ontário no que diz respeito à venda de alguns ativos a fim de recuperarem capital necessário para fazer baixar a dívida pública. O mesmo é dizer, fazer baixar também os juros que são pagos diariamente devido a essa dívida. E como já disse aqui noutra altura, aqui no Quebec presentemente
estamos a falar de 30 milhões de dólares por dia, que é quanto nos custam os juros, só os juros, da dívida pública do Quebec. Imaginem, graças às baixas taxas de juros que temos atualmente, no dia em que elas aumentarem 1 ou 2%, imaginem quanto é que isso nos vai custar. É verdade que o Governo do Quebec também pode privatizar ou vender alguns dos seus ativos. Mas pensando bem, cheguei à conclusão de que talvez não seja esse o melhor caminho. Apesar de, já entre da altura, eu ter dito que não faz sentido que o Governo do Quebec, por exemplo, continue a comportar-se como merceeiro ao vender o vinho. Porque carga d'água é que o Estado deve vender vinho. Parece-me a mim, e é natural, que a responsabilidade fundamental de um Estado, de um Governo, é o de fornecer à sua população serviços básicos essenciais. A saúde, a educação, a segurança, a polícia, os tribunais, as estradas, as comunicações. Isso sim faz parte dos serviços básicos que um governo deve fornecer à sua população. Mas vender vinho, gerir casinos, fazer lotarias, isso faz parte da atividade comercial e, como tal, devia ser dado à empresa comercial. Mas pensando bem, eu digo assim, não, mas para que é que o governo, uma vez que tem ali uma boa fonte de receitas, porque é que ele não opta por outra alternativa? Isto é, em vez de vender em parte ou totalmente esses ativos que fazem parte da tradição do Governo do Quebec, como, repito, a Sociedade dos Álcoois, a Loto-Quebec, os casinos, porque é que o Governo não, pura e simplesmente, não faz uma espécie de concorrência, isto é, acabar com o monopólio. Porque neste momento, como todos sabem, o Governo tem um monopólio sobre as lotarias, sobre os casinos e também a maior parte no monopólio sobre a venda de vinhos, com exceção da Jerupiga que vende nas mercearias. E digo, porque é que ele não abre as portas e permite que outros verdadeiros comerciantes se encarreguem dessas atividades comerciais? Aí o Governo, pelo menos, teria outras fontes de receita a par daquelas que já tem. E provavelmente, porque a taxa de impostos que são as alcavalas sobre a venda de vinhos, por exemplo, já não falo das lotarias dentro do casino, são extremamente importantes e continuam a existir, mesmo que sendo geridas pela empresa privada. E que desta maneira, portanto, havia menos reclamações da parte sindical, que quer manter esse monopólio, porque o trabalho estaria garantido, portanto, as empresas não seriam vendidas à empresa privada, mas, por outro lado, haveria uma sã concorrência. Por exemplo, na cidade onde eu moro, a Ville Saint-Laurent, há já muitos anos, eu penso desde quando lá cheguei, já havia essa política, que é de uma parte dos serviços municipalizados estarem entregues à empresa privada, como, por exemplo, a recolha dos lixos ou o abate, a manutenção das árvores. Há uma parte que é feita pelos funcionários públicos e há outra parte que é feita pela empresa privada. É verdade que esta concorrência nunca incomodou muito o sindicato, mas, por outro lado, tem facilitado aos serviços camarários de fazerem algumas economias. E explico porquê. Aqui há tempos, eu tinha no meu quintal, na parte da frente da casa, 2 árvores que pertencem aos serviços camarários, porque foram eles que as plantaram lá. Uma delas estava muito doente e um dia, o ano passado, no fim do verão, aí por volta das 9h30 da manhã, um dia de semana, aparecem 2 caminhões diante da minha casa para abater essa árvore que estava um bocado doente. 2 caminhões com 2 equipas de funcionários municipais. Praticamente só 3 é que trabalhavam, os outros estavam na conversa. Havia o que estava com a serra motorizada lá em cima das árvores a cortar aquilo, outro cá em baixo a apanhar, e havia uma terceira que, por sinal, era uma moça que conduzia um dos caminhões, que estava a alimentar aqueles trituradores de folhas e de madeiras, a alimentar com os ramos mais frágeis, a meter lá para dentro. Por volta das 11h30 começam a arrumar tudo. Eu até achei aquilo estranho, porque ainda havia tanta coisa para cortar da árvore, só tinham tirado as ramas principais.
Perguntei a um deles, então, mas quando é que voltam? Vão já acabar o trabalho? Não, a gente vai só almoçar. Eram 11h30. Tinham chegado às 9h30. À 1h30 voltam eles de novo. Os 2 caminhões com os 6 funcionários públicos. E continuaram a cortar. Então. Às 4h30 vão-se embora. Ainda estava o setor principal de pé. Fui-lhes perguntar, voltam amanhã? Sim, amanhã estamos cá de volta. E realmente no dia seguinte, às 9h30, lá estavam para acabar de cortar a árvore. Agora imaginem, eram 2 caminhões enormes, grandes, com aqueles atrelados, como digo, com aquela trituradora. Pois, ao fim do dia, por volta das 4h, tinham acabado de cortar a árvore. Mas 6 funcionários para uma árvore. 2 caminhões. E querem saber mais engraçado? A madeira cortada puseram na rua, que está ao passeio, puseram um círculo daqueles cones cor laranja, quer dizer, cortaram metade da circulação da rua para porem a madeira, foram-se embora. E só 2 a 3 dias depois é que veio um outro caminhão apanhar a madeira e desocupar a rua. Isto feito pelos funcionários camarários. Semanas mais tarde, 2 ou 3 semanas mais tarde, vejo de novo um caminhão, novamente em frente da minha casa, mas desta vez era um caminhão mais pequeno, com 2 empregados, e tinha nitidamente o nome de uma companhia carregada de abate de árvores. Eu pensei que eles iam simplesmente cortar o cimo, podar a árvore para prepará-la para o inverno, não sabia que ela estava doente. Mas não. Vinham mesmo, também parecia que estava doente, e também foram cortá-la. Eram 2 áceres, este é um ácer açucareiro, lindo, ficava vermelho no outono. Às 7h30 estavam dentro de casa, começaram a cortar, eu pensei, como disse, que iam podar. Quando voltei por volta das 9h, para ver como é que estava o andamento da coisa, eles lá estavam, já tinham abatido a árvore quase toda. E às 11h30, a árvore estava exatamente, completamente cortada, 2 empregados, portanto uma empresa privada, a madeira estava arrumada dentro do meu quintal, portanto não tiveram nada que bloquear metade da rua. Em meio-dia, 2 empregados fizeram o mesmo que fizeram 6 empregados camarários durante 2 dias, com um caminhão muito mais pequeno. E, inclusivamente, antes de se ir embora, com os ancinhos, arrebataram a lenha toda, a serradura toda que tinha deixado. Um trabalho impecável. É verdade que o sindicato dos funcionários públicos nos incomoda muito que a concorrência da empresa privada lhes venha fazer sombra. Porque eles têm todas as regalias possíveis e imaginárias, estão ao abrigo dos despedimentos, que sejam que um patrão lhes chama a atenção de que não está a trabalhar bem ou a trabalhar pouco. E a prova está que há muitos anos, como vos digo, já lá moro há mais de 40 anos, que existe esta falsa competição entre a empresa privada. Mas pelo menos a Câmara de São Laurent consegue poupar, neste caso, deve ter poupado imenso dinheiro, porque foi uma empresa com 2 empregados que fizeram o trabalho que os funcionários públicos tinham levado 6 homens durante 2 dias. Ou 6 funcionários durante 2 dias. Por conseguinte, esta deve ser também, a meu ver, a atitude que deve tomar o Governo de Quebec. Manter o que está. Evita-se muitos conflitos. Mas, por outro lado, abrir esses serviços à empresa privada. Não vai poupar muito dinheiro com os serviços que existem, com as regalias que os funcionários públicos têm atualmente, mas vai, pelo menos, buscar mais taxas e vai, com certeza, buscar outras fontes de receita, porque a empresa privada está lá também e, sobretudo, para fazer lucro. Não para alimentar uma caixinha, como é a caixinha sindical, que só querem as suas regalias e que começam a gritar que o Estado quer levar-lhes o couro e o cabelo, quando eles é que estão a levar o couro e o cabelo de todos nós, que somos os contribuintes. Em todo o caso, é este o meu ponto de vista. E então, gostaram do nosso programa?
Eu acho que sim. Sim. Foi curto, mas tem que ser, temos tempos a cumprir. Ludmila, esta semana vamos ter muitos eventos na comunidade, mas queríamos dar em destaque o próximo programa, que é o Festival Portugal de Portugal Internacional de Montreal, que vai ter lugar no dia 12, 13 e 14, na Igreja Santa Cruz, ao ar livre, e há vários artistas que vêm de Portugal, sim, Toronto. Vai ser de facto um espetáculo maravilhoso. E eu e a Ludmila vamos lá estar. Claro. Exatamente. Tem que ser. Muito bem, fique connosco, já sabe, todas as segundas-feiras às 21h. Veja a nossa página Facebook, seja nosso amigo, faça as suas sugestões. E é assim, hoje ficamos por aqui. Ficamos por aqui, não é? Ludmila, uma boa semana de trabalho para ti. Obrigada, e para ti também, e para os nossos telespectadores, não é? Boa semana. Boa semana. Tchau. Pai, eu vou te agradecer por ter o teu amor e me ensinares o que na vida há de melhor. Serei o que sonhaste para mim. Quero que saibas que por ti farei tudo para te fazer feliz. Tu és tudo para mim, um sonho que eu pedi a Deus a vida inteira poder ter. És a razão do meu viver, farei tudo para te ver, crescer feliz com todo